comunidade da TV 247. Eu sou Daphne Aston, âncora da TV 247, falando aqui do Rio de Janeiro. Como todas as segundas-feiras, às 14 horas, a gente tem esse programa Contra a Mola, análise política de Walter Pomar. Já queria falar aqui, antes de passar para você, Walter, dar boa tarde para o pessoal, agradecer a Maria Conceição Viana, que entrou como novo membro aqui. Bem-vinda, Maria Conceição, à nossa comunidade. O Paulo Roberto Siqueira, que pegou aqui o título do nosso programa hoje, que é o Centrão é contra o Brasil, está pedindo a saída do Pacheco e do Lira. A Neuza Santos, que está sempre aqui. Moisés, de Olho d'Água das Flores, Alagoas, já estive na tua cidade, Moisés, muito legal. Beto Silva, Luiz Matos, e então hoje a gente vai fazer um balanço desse um ano desse governo Lula, né? Um ano daquela subida da rampa, porque, na verdade, hoje é o nosso último programa do ano. Segunda-feira que vem já é Natal, na TV 247, e na outra segunda-feira é dia 1º, então a gente não vai fazer contramão. Boa tarde, Walter, tudo bem? Boa tarde, Daphne Aston, tudo bem? Tudo bem. Então, esse final de ano do governo pode ser analisado de várias maneiras diferentes, né? A gente estava comentando aqui antes de começar que, segundo uma pesquisa do Datafolha, a avaliação do Lula segue estável, mas o estável para eles significa que 38% dos entrevistados avaliam o Lula como ótimo ou bom, 30% como regular e 30% como ruim ou péssimo. Sendo que aqueles que avaliam como ótimo ou bom têm o mesmo perfil dos que votaram no Lula, né? Pessoas com menos instrução formal, de 45 a 59 anos, Nordeste, pobres, negros e negras, pessoas que recebem Bolsa Família, ou seja, a classe trabalhadora mais pobre das periferias, que foi quem nos garantiu a vitória em 2022. E um dado preocupante é que o número de pessoas que consideram que o Lula está fazendo mais do que se esperava que ele fizesse é de 16%, 25% acham que ele está fazendo aquilo que se esperava que ele fizesse, e 57% dizem que ele faz menos do que se esperava. Ou seja, essa carga que a comunicação continua fazendo contra nós, o oligopólio da comunicação, as dificuldades do próprio governo, as operações do Centrão e a disputa política no país está fazendo com que a gente, na minha opinião, marche parado. Nós não conseguimos alterar a correlação de forças em relação àquela de 2022. É como se um ano depois, um ano em que a gente fez muita coisa positiva para o povo brasileiro, a gente não tenha conseguido romper ainda os patamares de 2022. Claro que tem pesquisa com um índice para cima, um índice para baixo, mas a leitura política que eu faço é que a gente não conseguiu romper aquela barreira, não conseguimos alterar qualitativamente a correlação de forças. O que é muito preocupante, né? Porque, virando de sinal oposto, a gente vem de enfrentar um governo cavernícola que passou 4 anos fazendo merda e manteve uma votação impressionante. Significa que eles têm uma capacidade de gerar notícia a favor deles e gerar notícia contra nós, que é impressionante. E isso é política, isso não é administração. Por isso, muita gente que está no governo, e quando a gente debate a avaliação do governo, faz aquela lista de realizações, se equivoca, porque o problema não é aquilo que a gente fez. O problema é como se interpreta aquilo que a gente fez. Como é que está a disputa política no país? Qual é a leitura do povo sobre a situação? E, na minha opinião, a situação é complicada. E pode ficar mais ainda, devido às decisões que o Centrão e seus aliados, né, estão adotando no Congresso Nacional. Tá, então a gente tem um desafio aí para o futuro, né? Para esses 3 anos de mandato que ainda restam, com uma eleição no meio,
que é ano que vem, né? E a eleição daqui a 3 anos. Como é que você acha que pode ser revertida essa situação? O que você acha que dá para melhorar, né? E, bom, eu acho que isso já seria o final do nosso programa. Se você quiser começar apontando, fazendo aí um levantamento do que foi feito até agora e por que você acha também que todas essas realizações, né? Está vendo casa própria sendo entregue, baixou o preço do mercado, eu acho que as pessoas estão comendo, né? Não é que nem lá na Argentina, que as pessoas agora vão ter que escolher um dia da semana para comer. Enfim, o que você está vendo aí que foi feito até agora e como é que o povo vai saber disso, né? Como é que a gente vai comunicar isso direito? Como é que a gente vai dar essa interpretação que você apontou aí, que não está sendo feita corretamente? Então, veja, primeiro complementar uma informação dessa pesquisa, né, que eu achei muito curiosa, que a maior preocupação da população, quando perguntada espontaneamente, não é a corrupção, não é segurança pública, não é nem mesmo emprego, é saúde. Notem que curioso, quer dizer, esse foi um tema central durante 4 anos do governo cavernícola por conta da pandemia, e os ecos disso permanecem, né? E significa que tem uma batalha a ser enfrentada aí do ponto de vista político, administrativo, do ponto de vista orçamentário imensa. E por isso é assustador quando a gente ouve ali na ponta gente do Ministério da Fazenda falando em mudar as regras e, no fundo, mudar o piso constitucional da saúde. Não pode, ao contrário, tem que aumentar os recursos. Nós aumentamos em relação ao governo anterior, mas ainda é pouco. E precisamos aumentar a qualidade do serviço oferecido à população. Mas esse não é, como eu falei antes, na minha opinião, o que vai decidir. O que vai decidir não é exatamente o que a gente faz, mas é a combinação entre o que a gente faz e a disputa política acerca daquilo que a gente faz. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, reforma tributária, né? O governo está batendo bumbo e dizendo que a reforma tributária aprovada no Congresso é uma conquista do governo Lula. O Lira está fazendo a mesma coisa. E o Lira demonstrou que controla o Congresso Nacional ao recusar ao derrubar vários vetos importantes que o presidente Lula havia imposto a opções, a leis, a coisas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. E os grandes meios de comunicação continuam com o poder de dizer qual é a interpretação que chega aos lares brasileiros. Os grandes meios de comunicação e a rede de comunicação informal que a extrema-direita tem no país, que continua superior à nossa. Nós estamos há 1 ano e nós não conseguimos ganhar a batalha da comunicação. Nós não conseguimos ganhar a batalha da comunicação. Isso significa dizer, na minha opinião, que para esse ano de 2024, as eleições vão transcorrer num ambiente, se a gente não fizer nada, negativo para nós. E nós vamos chegar no final de 2024 tendo um resultado em que o lado de lá talvez tenha mais a comemorar do que nós. Isso significa o quê? Se render a isso? Não. Significa, por exemplo, fazer uma revolução na comunicação do governo. Significa mudar profundamente, tá certo? Mudar profundamente a atitude do partido e da esquerda como um todo na relação com as ruas. Tem que voltar a ocupar as ruas do país, tem que voltar a ter mobilização para que as pessoas também enxerguem a nossa opinião sendo apresentada em praça pública. Temos que ter candidaturas que no ano que vem travem a disputa política nacional. Quando o Lula chega na Conferência Eleitoral Nacional do PT e diz: eu acho que a eleição do ano que vem vai ser uma disputa entre Bolsonaro e Lula, o que ele está querendo dizer é que a disputa vai ser nacional e que as candidaturas de esquerda têm que travar o debate político nacional. Não podem se esconder, não podem ficar discutindo só política local. Nós temos que fazer da disputa nacional, da disputa municipal, uma disputa nacional, até porque o lado de lá já está fazendo isso, né? Eles plantam notícia negativa contra nós o tempo todo e não estão conseguindo, não estão enfrentando uma resposta à altura do nosso lado. E eu acrescentaria também
uma dificuldade adicional que vai ser a de recursos para executar as ações do governo. Todo mundo sabe que nós aprovamos o tal novo arcabouço fiscal e nos comprometemos com uma coisa chamada déficit zero. E isso foi feito, em grande medida, porque o ministro da Fazenda convenceu o presidente Lula de que a arrecadação cresceria substancialmente e, portanto, seria feita a mágica. A gente ia ter déficit zero e ia aumentar os recursos disponíveis no orçamento. Só que o que está acontecendo não é isso. É uma queda na arrecadação e, para agravar, o Congresso Nacional, entre as votações que fez dos vetos presidenciais, tá certo? Vetou uma série de medidas no que diz respeito à desoneração. E, com isso, encolheu os recursos disponíveis para o governo. E, além disso, tem um detalhezinho curioso, que está escapando sem comentários de muita gente, que eles mudaram uma regra fundamental, uma regra que permitia ao presidente Lula excluir do cálculo uma série de investimentos. Agora não pode mais. Significa que a gente pode chegar em março do ano que vem com uma arrecadação baixa, tendo que fazer um contingenciamento muito grande. E isso vai afetar a ação do governo em pleno ano da disputa eleitoral. Quer dizer, o que o Lira fez, no fundo, com um braço, aprovou uma reforma tributária que, nas suas linhas gerais, já vinha sendo discutida de antes do nosso governo, não foi uma iniciativa nossa, não foi uma iniciativa da esquerda, é fundamentalmente uma reforma de simplificação de tributos, embora também tenha coisas interessantes, uma reforma que só vai ter impactos daqui a alguns anos, impactos plenos, e com a outra mão ele cortou recursos do governo, dificultou a ação do governo. O resultado é que o governo Lula, se quiser chegar com poder de fogo no final do ano que vem, vai ter que enfrentar esse tema do déficit zero. Não vai ter jeito. Muito bem. Você falou várias coisas importantes, né? A pergunta que a gente se faz, né? Quem não está lá no meio do governo, quem está de fora, como é que se livra do Lira, por exemplo, né? Porque, na verdade, ele está aí quase de primeiro-ministro, né? Como é que se livra dessa situação que está posta? Né, e que o governo está ali tentando negociar. Outra coisa que você falou, que eu acho que é muito importante, quando você diz tem que chegar... O povo, a gente tem que se comunicar com o povo, tem que voltar à rua, né? Aí como é que faz isso? Eu vou falar de uma experiência que eu tive na sexta-feira, muito interessante. Eu estava numa roda de samba aqui no Rio, num lugar muito democrático, numa praça, onde tem uma roda de samba espontânea. Estava eu lá tomando cerveja com as minhas amigas e sambando. Daqui a pouco, o cara que está cantando samba anuncia que tinha uma van do SUS vacinando e fazendo teste rápido de tudo que vocês podem imaginar, de Covid, gripe, hepatite, e tinha também teste rápido de sífilis, de Covid, tinha tudo, tinha um cardápio para você escolher, né? E aí eu cheguei e falei assim, mas a gente não pode tomar vacina bebendo? A enfermeira falou, pode. E todo mundo foi lá tomar vacina, né? Quer dizer, eu acho isso, tipo, quase meia-noite, você está numa sexta-feira, chega uma van do SUS para vacinar aquela galera que está ali aglomerando, né? Completamente diferente do governo Bolsonaro, se a gente for querer comparar, né? Que era o contrário, tinha a vacina, enfim, as pessoas não estavam podendo aglomerar mesmo, as que aglomeravam era porque eram bolsonaristas, golpistas, e eu acho que isso é uma certa comunicação também, né? Porque você chega com aquela van enorme, com aquele pessoal com a roupa do SUS, vacinando todo mundo numa roda de samba, eu acho que isso é se comunicar. Então, eu acho que isso também tem um tempo aí, sabe, Walter? Tem um tempo.
Mas era isso, eu queria contar essa experiência para vocês, que eu achei genial. E a outra coisa, em relação a isso, né, a questão, por exemplo, agora, que está uma pauta quente que a gente está debatendo, é a questão da educação, da reforma do ensino médio, né, que é uma das coisas que aparecem aqui como item. É, na verdade, a segunda categoria aqui. Tem violência e segurança pública e a outra é educação. Está sendo debatido essa votação dessa reforma, que não é a revogação, né? Que, enfim, não é o que as pessoas que entendem de educação estão achando que é a melhor coisa. E eu fico me perguntando, cadê os estudantes que não mobilizam? Cadê os sindicatos? Já estão pensando em fazer uma mobilização? São a favor ou são contra desse negócio? Me parece que não existe debate sobre isso também. Por que falta essa coisa do debate? Porque parece que o PT toma o poder e simplesmente não se debate mais nada, né? Só se negocia. Estou falando besteira, Walter? Não, primeiro, eu sempre, toda vez que você fala isso, você fala, o PT não tomou o poder coisa nenhuma. Quem controla o poder desse país é a classe dominante. A gente chegou ao governo. E chegamos ao governo meio capengas, né? Porque a gente ganhou a presidência da República, mas a maioria dos governos estaduais, a maioria dos governos municipais, a maioria do Congresso Nacional estão do lado de lá. Quando você pergunta assim, como se livrar do Centrão, eu começaria me livrando dos infiltrados do Centrão e do bolsonarismo no governo. Presta atenção no que aconteceu no veto à desoneração, né? A União Brasil, o PSD, o MDB, o Partido Socialista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista, todos têm ministros no governo. Todos. Mas na hora de votar desoneração, esses partidos deram muitos votos contra o veto do presidente. Ou seja, votaram em grande número para derrubar o veto do presidente. A União Brasil, por exemplo, você teve 47 parlamentares na Câmara dos Deputados que votaram pela derrubada do veto. 80% da bancada deles votou pela derrubada do veto na Câmara. E 100% da bancada deles no Senado votou pela derrubada do veto. O PSD, daquele ministro que se licenciou para ir para voltar para o parlamento para derrubar o veto do presidente e depois voltou. O PSD tem 37 deputados votaram contra, 86% da bancada na Câmara dos Deputados votou contra o veto do presidente e 73% da bancada no Senado votou pela derrubada do veto. O MDB, que, se a memória não me falha, tem 2 ministros, certo? O Jader Filho e o Renan Filho, né? Os 2 filhos. Pois muito bem. 39 votaram para derrubar o veto. 39 parlamentares. 91% da bancada na Câmara dos Deputados e 55% da bancada no Senado votaram pela derrubada do veto. O Partido Socialista Brasileiro, que é o partido do vice-presidente da República, tá certo? Que também tem um ministro, além do próprio vice-presidente, que também é ministro, tá certo? Você teve 11 parlamentares, 11 deputados que votaram pela derrubada do veto. Isso é 79% da bancada. E 75% da bancada no caso do Senado. O PDT também majoritariamente votou pela derrubada do veto. 89% da bancada do PDT na Câmara dos Deputados e 67% do Senado votaram pela derrubada do veto. Então, assim, tem um problema que é o Centrão tem um pé em cada canoa, né? Está na canoa do Lira, está na canoa do Lula, mas na hora do vamos ver, a maioria dos parlamentares votou com o Lira, não votou com o Lula. O que isso tem a ver com o que a gente estava discutindo? Tudo. Porque quando o governo faz realizações, quem está lá na ponta, entregando, dizendo que foi feito, se beneficiando, capitalizando as realizações, é muitas vezes um parlamentar de direita. Um parlamentar que apoia nominalmente o governo, mas não apoia de fato, ou às vezes nem isso.
Então, se o governo não impor uma linha dura dentro do seu próprio quintal, não tem como enfrentar o Lira. Não tem como. Porque é muito cômodo, né? Os parlamentares vinculados ao Lira têm vários deles têm os benefícios de ser governo e não tem não tem ônus quando vão para a oposição. Então tem um problema aí que se repetiu ainda mais grave no marco temporal, né? O veto em relação ao marco temporal também é uma barbaridade. Quer dizer, os números mostram que os caras simplesmente derrubaram o veto do presidente, mesmo sendo de partidos que têm ministros no governo. Então, assim, minha opinião, como se livrar do Lira, né, que você fez a pergunta, para começo de conversa, tem que ter uma disposição do governo de governar com os seus e não distribuir as benesses de ser governo para gente que, na verdade, é oposição. E, em segundo lugar, tem que ter mais enfrentamento político. Você veja, por exemplo, nesse caso que você citou da educação, né? O governo estava focado, na minha impressão, o governo estava focado na disputa do Supremo e da PGR. Veja que essa disputa já era uma disputa em que você entregava o Supremo para alguém à esquerda e a PGR para um conservador. Mas o governo estava focado nisso. Conseguiu um resultado que, digamos assim, foi muito bom para o Bonet, uma votação muito grande, e para o Dino foi uma votação menor. O Bonet teve 65 e 11 contra, e o Dino teve 47 e 31 contra, o suficiente para ser indicado, mas, digamos assim, não teve grandes flexões em relação à votação. Só que, ao mesmo tempo, tinha os vetos sendo votados e tinha a questão do novo ensino médio. É como se o governo estivesse diante de várias batalhas simultâneas e desatendeu uma delas. No caso do novo ensino médio, nós, na minha opinião, adotamos uma tática errada desde o início. Na minha opinião, o ministro da Educação e o governo deveriam ter mandado para o Congresso Nacional uma proposta de revogação integral do novo ensino médio, integral. Mas se optou por um acordo, se optou por um meio caminho. E o resultado, óbvio, se você já entra rendido na negociação, você sai dela pior do que entrou. O resultado final está muito mais perto da proposta original do Mendonça do que perto da opinião dos educadores, dos movimentos de docentes e do movimento estudantil. Resultado, aquilo que está indo agora para votação em regime de urgência e que tem grande chance de ser aprovado, é muito ruim. Perpetua vários dos piores defeitos desse novo ensino médio, que tem um resultado, do ponto de vista da formação cidadã e da formação da classe trabalhadora brasileira, da futura classe trabalhadora brasileira, desastrosa. Você, na verdade, está dizendo que quem quiser ter uma educação de maior qualidade tem que ir para o ensino privado. Tem que sair do novo ensino médio e é obrigado a fazer cursinho privado, se quiser entrar na universidade. Então, assim, é muito ruim o que está indo como proposta, né? Mas por que é ruim, tão ruim? Na minha opinião, porque, claro, os caras têm maioria no Congresso, mas também porque nós optamos por fazer uma disputa basicamente institucional e o governo optou por apresentar uma proposta muito recuada. Poderia ter sido diferente? Poderia. O governo podia ter entrado com uma proposta mais explícita de revogação do novo ensino médio e o movimento sindical docente e o movimento estudantil teriam que ter feito mobilização. Mas os dois lados não fizeram isso. Nem houve uma mobilização expressiva, nem houve uma postura de endurecimento da parte do governo. Qual é o resultado? O resultado é aprovar que entra em regime de urgência um relatório que é muito ruim e que tem grandes chances de ser aprovado como está, o que vai nos obrigar a travar uma nova batalha para tentar revogar esse ensino médio numa próxima legislatura. Esse é do ponto de vista formal, é isso. E aí, quando você fala da coisa da comunicação, eu acho que tem, na vida real, muita notícia positiva. Muita notícia positiva. Na vida real, tem mais notícia positiva que vai acontecer daqui até o final do ano que vem. E sobre isso eu não tenho dúvida. Ou seja, nós fizemos boas coisas e faremos coisas ainda melhores.
e elas vão também se maturando com o passar do tempo. Porém, se lá na ponta, quem traz a boa nova é um parlamentar, ou um prefeito, ou um governador de direita, e se nos grandes meios de comunicação, quem anuncia, interpreta e diz como as coisas são, for a Globo, foram os grandes meios, não vai adiantar fazer nada, porque no final das contas, quem vai interpretar serão eles. E eu reitero aquilo que eu falei no início, o país está dividido. Para quebrar essa divisão, não basta simplesmente a ação administrativa, tem que ter disputa política. E a disputa política está faltando, né? Perfeito. Muito bom. Walter, você falou aí dessa batalha do STF e da PGR, né? Dessa indicação. Hoje o presidente Lula foi à posse do Gonê, né? Cobrou do Ministério Público, falou, né, contra as denúncias midiáticas e acusações levianas. Tem um vídeo aqui que eu gostaria de passar para você falar sobre esse vídeo, sobre essa fala do Lula, e com a notícia que o Gonê está escolhendo uma procuradora que atuou no mensalão para chefiar a escola do Ministério Público. Ele está pegando o pessoal que atuou na Lava Jato e no mensalão para trabalhar com ele, né? Tá nomeando essa galera. Eu realmente fico assustada com essas coisas. Deixa eu colocar aqui a fala do Lula. Estou emocionado de voltar a essa casa. Eu estou um pouco emocionado de voltar a essa casa. Certamente vocês sabem por quê. Eu, doutor Paulo, só queria lhe pedir uma coisa. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter à manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. Houve um momento em que aqui neste país as denúncias das manchetes de jornais falaram mais alto do que os autos dos processos. Muitas vezes. E quando isso acontece, se negando a política, o que vem depois é sempre pior do que a política. E se a gente quiser evitar aventuras nesse país, como o que aconteceu dia 8 de janeiro deste ano, se a gente quiser consagrar o processo democrático como o regime político mais extraordinário que o ser humano conseguiu inventar, o Ministério Público precisa jogar o jogo de verdade. E é em você, é na tua pessoa que eu, depois de conversar com muitos procuradores, cheguei à conclusão que deveria depositar a confiança do povo brasileiro. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas, ao mesmo tempo, o mais justo possível com a sociedade brasileira. Parabéns, doutor Paulo. Que Deus te ajude e que você seja um extraordinário procurador. Muito bem, Walter. Como é que você vê essa fala do Lula cobrando justiça de quem eu não sei, eu fico muito aliada. Eu sempre, como já te falei algumas vezes, eu não sou especialista em interpretar o discurso do Lula, né? Eu tenho a impressão que o Lula tem a expectativa de que o Gonê não vá sabotar, nem vá engavetar os processos relativos ao golpe de 8 de janeiro e relativo, em particular,
ao Cavernícola. Eu diria que a expectativa dele em relação ao Bonet se resume a isso, independente do que ele tenha dito. Eu sou daqueles que não confio no Ministério Público, portanto, eu não faço parte daqueles 220 milhões de brasileiros que acreditam no Ministério Público. E eu não acredito, vou explicar por quê. Por uma coisa que o próprio Lula falou. Veja, ele disse que o Ministério Público tem que jogar o jogo para garantir a política. Veja, como é que uma instituição não eleita é convertida numa garantidora em última instância da democracia? Não faz sentido. Isso me lembra aquela lógica do poder moderador na época da monarquia, Dom Pedro II, né? Alguém de fora vai olhar para o parquinho e vai garantir que as crianças se comportem direito. É também como as Forças Armadas se comportam no país, muitas vezes. Elas se acham um poder extraordinário, fora do jogo da política, e observam de fora para intervir quando as coisas saem do controle. E um pouco essa atribuição que se empresta ao Ministério Público faz parte da mesma família de crenças, né? E eu não acredito nisso. Eu acredito que o que garante a democracia, o que garante as liberdades democráticas, o que garante que a atividade política tenha bom resultado é a ação mobilizada e consciente das pessoas. Não é a ação de uma instituição que não é submetida ao voto e muito menos ao controle popular. Então, eu não sou daqueles que confia que o Ministério Público seja capaz de executar as boas funções pelas quais ele foi criado, porque ele tem esse vício de origem. Quer dizer, na verdade, o sistema judiciário brasileiro como um todo é chamado de poder no Brasil, sem que o seu poder emane diretamente do povo. E se atribui a ele um poder que veio de quem mesmo? Das escolas de direito? Da boa formação dos meninos? Da onde? Então, eu acho que, na verdade, eu não mesmo que o procurador-geral fosse uma pessoa ultra de esquerda, eu estaria aqui dizendo a mesma coisa. Eu não atribuo a um órgão não eleito o poder de supervisionar a política. Isso posto, eu acho o Bonet, como a gente já comentou aqui, uma opção ruim, né? É um cidadão conservador, que mostrou que é conservador em questões muito importantes, tá certo? E ele, como você disse, já está nomeando pessoas cujo passado recente mostra que foram responsáveis, corresponsáveis, cúmplices, coparticipantes, ou pelo menos isentões, diante dessa ofensiva lavajatista. Então, a minha hipótese é sempre a seguinte: o discurso contra a política é uma política. É uma política e beneficia alguém. É uma certa política que afasta o cidadão comum da política. Então, é uma versão sofisticada daquela história de que política é coisa de ladrão, disputa pelo poder é coisa feia. Aí você afasta o povo comum da política, afasta o povo comum da disputa pelo poder e só sobram os que já controlam o poder. O discurso contra a política, no fundo, é isso. Você afasta as pessoas comuns da política e ficam os de sempre. É por isso que esse Milei, por exemplo, falava contra a casta na campanha e depois, quando chega no governo, se cerca da casta. É por isso que o Cavernícola falava a mesma coisa e assim vai. Então, eu entendo, assim, a única coisa que eu acho que faz sentido no movimento do Lula, desse ponto de vista, é se a expectativa dele for a de que o Bonet haja com correção no que diz respeito a julgar e garantir, né, acompanhar, não obstruir, e ser um fator que favoreça o processo de julgamento dos golpistas do dia 8 de janeiro, e, em particular, do beneficiário maior, que é o Cavernícola. Só que você, falando em Ministério Público como poder moderador, né, imaginei logo o Deltan Dallagnol, né? Imagina, Deltan Dallagnol era o poder moderador, né? Enfim. Mas sobre essa questão do julgamento do dia 8, né? É interessante a gente falar sobre isso, né? Quer dizer, dia 8 de janeiro, a gente está dia 18 de dezembro. Como é que você vê esse processo? Você acha que realmente o que foi feito até agora, né? Muita gente condenada aí a não sei quantos anos de prisão, mas que estava lá quebrando as coisas, mas, na verdade, uma certa, entre aspas, anistia para quem pensou tudo aquilo, né? Para quem foi a inteligência daquilo ali, quem está por trás daquilo, inclusive o próprio Bolsonaro. Eu acho que até agora foram
foram condenados os rapapés, né? As figuras secundárias. E o interesse, figuras que amanhã podem ser substituídas por outras. Quando o que importa é pegar o cérebro, os financiadores, os protetores, é pegar o cavernícola, o seu círculo político, é pegar os comandantes militares que facilitaram, apoiaram, ajudaram, é pegar os empresários que financiaram, os meios de comunicação que deram guarida para aquilo, porque isso é uma operação feita à luz do dia. Foi um golpe que veio sendo armado à luz do dia. Na verdade, corresponde a um problema que o Cavernícola teve, que ele teve que fazer uma escolha antes das eleições, se ele ia para o golpe antes ou depois das eleições. Que ele ia para o golpe, ele ia, antes ou depois. Ele escolheu ir depois porque ele achou que o que ele tinha feito, mais aquela operação no dia, ia ser o suficiente para ganhar. E deu errado. Deu errado. E aí ele foi para o golpe depois. E tudo isso foi feito à luz do dia. Então, assim, que até agora essas pessoas que financiaram, os militares envolvidos e o próprio Cavernícola ainda não tenham ido a vias de fato, não tenham sido condenados, é um péssimo sinal, porque está permitindo, inclusive, que do outro lado se articule uma campanha com o objetivo de anistiar precocemente o cidadão e os demais. Mais ou menos como eles fizeram, não é novidade nenhuma, na época da lei da anistia, né? Eles anistiaram os que haviam sido presos, torturados, condenados e apenados, mas também anistiaram aqueles que não tinham sido nem mesmo nominados, não tinham sido processados, não tinham sido julgados, mas já estavam anistiados previamente. Ou seja, aqueles que cometeram crimes de tortura, de desaparecimento de cadáveres, de assassinato, esses daí já estão previamente anistiados. De maneira que quando se consegue comprovar que o cara foi torturador, foi um assassino, desapareceu um cadáver, isso aqui, não, eu estou anistiado. Eles, no fundo, vão querer fazer isso em relação ao Cavernícola. E nós não podemos permitir isso. Não basta retirar os direitos político-eleitorais do cidadão. É preciso ir além disso. Ele cometeu crimes gravíssimos contra o país e esses crimes têm que ser apenados, ele tem que ser condenado, tem que ser preso, tá certo? E o que eu sinto é que está se oferecendo como solução até agora a culpabilização de figuras menores, absolutamente menores. É verdade. O Rafa Matos está pedindo aqui sem anistia, aliás, é a palavra de ordem das manifestações que aconteceram aí no começo do ano, como a própria posse do Lula, né? Muita gente gritou sem anistia, mas continua aí. Na época ainda não tinha nem acontecido o 8 de janeiro, né? Que foi uma semana depois, mas continua aí se desenhando justamente a anistia. E, Walter, eu queria, já que você tocou no assunto, ainda analisando essa questão das trocas, né? São várias batalhas, aí o governo se atém a uma batalha, que foi a batalha da indicação para o STF, e agora fica vaga a cadeira do ministro da Justiça, né? Muito tem se falado dessa dança das cadeiras. O PT já fez algumas manifestações em apoio ao Marco Aurélio de Carvalho. Esse final de semana, eu fui no aniversário do Lindbergh Faria aqui, teve um encontro grande da militância, estava muito se falando no nome do Adi Damus, que é um advogado, deputado, que agora está na... como é que chama? Do consumidor, secretaria... Agora esqueci. No PROCON, né? Não é isso? Ele é secretário... Peraí, deixa eu ver aqui. Ele já foi presidente da OAB, né? Secretário Nacional do Consumidor, né? Então, falou-se muito no nome do Adi. Como é que você está vendo essa nomeação para o Ministério? Você acha que o PT vai conseguir ocupar essa cadeira? Ainda está fazendo uma negociação sobre essa cadeira, como todas as cadeiras que estão sendo ocupadas e desocupadas? Veja, primeiro, é muito comum a gente ler nos jornais coisas de o PT está indicando
Bom, se o PT é uma pessoa jurídica, o Diretório Nacional do PT e a Executiva Nacional do PT não indicaram ninguém. Ponto. Certo? Então, quer dizer, no fundo, que petistas, com maior ou menor apoio dentro do partido, figuras públicas importantes, estão defendendo fulano ou beltrano. Em relação aos nomes, tá certo? O Vadida Musa é um ótimo nome, como há outros ótimos nomes de petistas com conhecimento jurídico e capacidade política, tá certo? E o companheiro Lula conhece todos esses nomes mais do que... O companheiro Lula conhece todos esses nomes mais do que eu e você. Então, a questão é a seguinte: qual é a decisão sobre a composição do governo? Se nós vamos ter um governo com um perfil mais combativo, e, portanto, nesse caso, é preciso que o nome que substitui o Flávio Dino tenha um perfil parecido com o dele, ou seja, um perfil disposto a fazer um enfrentamento político que deve ser feito, e, para além disso, que outras substituições sejam feitas. O presidente Lula disse que ia fazer uma reforma ministerial, e está evidente a necessidade dessa reforma. Eu volto aos números, vários dos partidos que compõem a base do governo não apoiaram os vetos do presidente. O caso mais escandaloso é do Fávaro, né? O cara é ministro, se licencia, vai para o Congresso, contribui para derrubar o veto do presidente e volta. E tudo bem? Não. Esse cara tem que ser mandado passear e ser substituído por alguém. Você acha que vai haver competição? Cara, olha, ou é isso, ou, sinceramente, é uma desmoralização, né? Porque se você... Eu já fui de governo. Quer dizer, uma das poucas coisas que se exige de quem é integrante do governo é defender as posições do governo. Meio básico, né? E se o cidadão é parlamentar, se ele volta para a condição de parlamentar, se ele sai e vai voltar de novo, é para votar a favor das posições do governo. Essa postura irresponsável é uma coisa inacreditável se ela for tolerada. Então, na minha opinião, é preciso reformar o governo para que nele esteja quem de fato o defende. Não pode ter o bolsonarismo, como tem bolsonaristas espalhados pela máquina inteira, e não pode ter deputados, seja lá de que partido forem, tá certo? Ou figuras de partidos, cuja base no Congresso não acompanha o governo em questões graves. Veja, a questão da desoneração e a questão do marco temporal não são questões menores. E você pode alegar que determinadas questões são questões menores, eu acho, digamos assim, razoável escutar isso, mas essas duas questões, marco temporal e a questão da desoneração, são questões que atingem o centro do programa do governo. São questões em que o presidente Lula estava pessoalmente envolvido. E boa parte dos partidos que têm ministros no governo não votou a favor do que o presidente Lula queria. Então, tem que reformar. Portanto, para mim, a questão está para além do Ministério da Justiça, entendeu? O Ministério da Justiça tem que ser resolvido de maneira a ter alguém com um perfil que deve ser combativo como o perfil do Dino. Eu acho ruim que a substituição seja por um nome de perfil mais baixo, né? Nesse sentido, nomes como o do Vadida Musa correspondem a isso, mas há outros nomes, eu não quero me fixar não. Mas não basta isso, porque isso significa, do ponto de vista político, 6 por meia dúzia. É trocar alguém que é realmente comprometido com o governo por alguém que é realmente comprometido com o governo. Mas e o resto? E o restante dos ministérios, que tem, em muitos casos, uma base no Congresso que se demonstrou infiel. Não dá para ser, como muitas vezes eu escuto, quando a gente faz críticas de esquerda ao governo, sempre tem gente que não pode criticar, mas pode votar contra? Pode estar em governo, pode estar em ministérios estratégicos, pode votar contra? Não pode, né? Muito bem. A Maria Elizabeth está lembrando aqui do jogo do Fluminense. Calma, Elizabeth, começa às 3 horas. Eu vou até sair de casa para não ficar nervosa, entendeu? Fico nervosa no dia do jogo do Fluminense. A Rosângela Lozada mandou aqui um superchat. Essa atitude do governo de não fazer o embate está desanimando a militância. Falo por mim, filiada desde 1989 no PT. Nem para defender a Palestina o PT se esforçou. Como é que você vê essa mensagem aqui da Rosângela, que é uma das
que você estava falando logo no começo. Eu acho que a mensagem dela é bastante típica de um jeito de pensar que, de vez em quando, a gente cai nele, que é assim, você começa criticando o governo e termina depois colocando a culpa no PT. A frase começa, essa atitude do governo, aí termina dizendo, nem o PT, quer dizer, a culpa é do PT, né? É como disseram no debate no Diretório Nacional do PT, dia 8, se der certo, é graças ao Lula e graças aos aliados. Se der errado, a culpa é do PT, né? Mas não dá para ser assim, evidentemente, mas eu concordo com ela nas duas coisas. As duas afirmações são verdadeiras, ao menos em parte, ou seja, o governo precisa fazer mais embate, ele precisa ter protagonismo no embate. Questões como o novo ensino médio, por exemplo, são questões que dizem respeito ao futuro do país. A reforma feita na época do governo Temer, que criou o mal denominado novo ensino médio, que teve como seu protagonista o mesmo Mendonça, que agora foi o relator da proposta do governo, essa proposta é antinacional, é antidemocrática, é antipovo, é antieducação. É muito grave, vai ter uma repercussão terrível sobre a qualidade cultural e educacional de dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras. Então, assim, querendo defender a juventude, querendo defender a educação, querendo defender o desenvolvimento, é uma tarefa do governo, devia ter convocado a sociedade assim. Só que, para isso, o governo precisa tomar lado de maneira clara. Por que o Ministério da Educação não fez isso? Porque o Ministério da Educação está colonizado, em parte, por gente ligada à educação empresarial. E, portanto, não dão a esse tema, tá certo? O valor devido. E o próprio governo fica na defensiva em questões que não deveria ficar. Porque, veja, o saldo desse ano é, para mim, o seguinte: no dia 8, eu ouvi o ministro de Assuntos Institucionais dizer que quem define a pauta é quem comanda a política. E o governo define a pauta e, portanto, o governo está sendo vitorioso no Congresso Nacional. Eu ouvi ele falando isso. Aí, não passaram 10 dias e o governo leva uma lapada na votação dos vetos, mas uma lapada. Bom, tem alguma coisa de errado. E, na minha opinião, essa alguma coisa de errado está ligada ao fato de que essa linha de conciliação com o Centrão, de conciliação com a direita, de conciliação, inclusive, com os setores do bolsonarismo, não tem recíproca. Porque se tivesse, eu ainda poderia dizer, pô, não gosto disso, mas pelo menos eles estão entregando o que prometeram, né? Mas eles não estão entregando o que prometeram. Então, eu acho que tem um problema aí pela frente, que isso precisaria ser resolvido com mobilização do governo, e ela também tem razão, a Losada também tem razão, quando diz, por outro lado, que o PT precisa fazer isso. O caso da Palestina que ela cita é bem típico, né? Eu acho que as posições que o PT adotou nas suas resoluções são razoáveis. Não são como eu gostaria, mas são suficientes. Dizem as coisas que têm que ser ditas. Porém, o partido não tomou a iniciativa, e não é só o PT que não tomou, porque tem outros que gostam de se posicionar à esquerda do PT, mas tampouco o fizeram. O partido não tomou a iniciativa de capitanear mobilizações numa questão humanitária, numa questão civilizacional, numa questão democrática. Veja, não é uma questão qualquer também. Nós estamos assim, as pessoas, com razão, lembram sempre do que aconteceu com os judeus na época da Segunda Guerra Mundial, em que pouca gente sabia o que estava acontecendo. A maior parte das pessoas ficou sabendo depois que os campos de concentração foram, tá certo, ocupados ou pelo exército soviético ou pelo exército dos Estados Unidos e se depararam com aquele horror. Pois bem, agora todo mundo sabe o que está acontecendo. Esse episódio de 3 israelenses que conseguiram fugir e foram assassinados pelas tropas de Israel, apesar de estarem desarmados e sacudindo uma bandeira como bandeira branca, é prova disso. Mas eles estão ali para matar. Não estão ali para combater outros soldados armados, estão ali para matar. E atingiram 3 israelenses que estavam fugindo, que estavam tentando voltar para Israel. Bom, diante dessa barbárie, é aceitável ficar em silêncio? Não é. Mas tem razão a Losada quando fala que falta convocatória para uma mobilização à altura. A gente meio que a gente é muita gente, né? Uma parte de nós
meio que se rendeu à ideia de que não vale a pena mobilizar, que não vale a pena convocar, que não é a hora, eu sei lá, entendeu? Muito bom, perfeito. O Carioca Nepomuceno diz que você está sempre lúcido e sempre muito ácido. Lúcido, lúcido é uma expressão suspeita no meu vocabulário, viu? A Luciana Barros está falando aqui do Marcelinho Carioca, ele já foi solto, Luciana. O negócio parece que ele saiu com uma mulher casada e o marido da mulher casada sequestrou-o. E ele agora foi solto, está com o olho roxo, mas ele já está solto, tá? Então, notícia aqui, breaking news, Marcelinho Carioca foi solto, gente. Então, a gente não precisa se preocupar com ele mais. Vamos nos preocupar aqui com a política. Ô, Walter, não sei se você ficou faltando alguma coisa para você trazer para a gente sobre essa análise que você gostaria de trazer sobre esse 1 ano de governo Lula, que a gente não tocou aqui? Como? Ficou faltando alguma coisa dentro dessa análise de 1 ano de governo Lula que você gostaria de trazer que ficou faltando ou não? A gente já falou de tudo. Eu acho que tem um tema muito importante que a gente não abordou aqui, que é o tema da política externa, né? O governo Lula, nesse terreno, entregou bastante do que prometeu. Não entregou tudo, talvez nunca fosse possível entregar tudo, mas entregou muito. Eu recomendaria as pessoas lerem a entrevista dada hoje pelo Celso Amorim para o Jamil Chad. Pelo menos eu li hoje, acho que saiu hoje também. Uma entrevista bem interessante, que ele faz um balanço de uma série de iniciativas do governo, trata do tema da Ucrânia, trata do tema da Palestina, trata do tema do governo argentino, trata das eleições dos Estados Unidos. Uma entrevista bem interessante. Obviamente, há questões ali que são polêmicas, por exemplo, quando ele fala que os Estados Unidos e nós compartilhamos os mesmos valores democráticos. Eu, obviamente, não concordo com isso, tá certo? As palavras podem ser parecidas, mas o conteúdo é totalmente diferente. Mas o mais interessante na entrevista é algo que aparece no final, quando ele diz que nós queremos que o Putin venha ao Brasil na reunião do G20. E que essa história do Tribunal Penal Internacional é muito engraçada, porque as grandes potências, Estados Unidos à frente, não aceitam o tribunal para elas mesmas, mas cobram que os outros executem as decisões dos tribunais contra os inimigos deles. E o fato, como diz muito bem o Celso Amorim, é que, independente da nossa opinião sobre a ação militar da Rússia na Ucrânia, a presença do Putin / Rússia é essencial para a discussão sobre o que precisa ser feito, sobre as mudanças, sobre os acordos. E, portanto, eu entendo que essa declaração do Celso Amorim corresponde à posição oficial do governo, de que nós queremos que o Putin venha e, portanto, garantiremos, como aliás é óbvio, a segurança do chefe de Estado aqui no país contra qualquer maluquice que alguém queira proceder, né? Então, para mim, isso é um bom sinal, e nesse terreno da política externa, com imperfeições, com questões que certamente a gente precisaria debater melhor, mas o saldo, para mim, é muito positivo. Quer dizer, é evidente que o Brasil saiu daquela condição que estava na época do cavernícola, uma série de iniciativas globais foram retomadas, a postura do Brasil nos órgãos internacionais é bem diferente daquela que era antes, a integração sul-americana, latino-americana e caribenha está ganhando um novo fôlego, apesar das dificuldades que são muito maiores do que no passado. Então, de conjunto, me parece que houve uma melhoria substancial. Agora, qual é o problema? Que precisa ter musculatura, precisa ter economia forte, unidade política e capacidade de defesa para atuar num cenário desses. Quer dizer, uma potência, um país com o tamanho do Brasil, mas que tem uma capacidade de defesa, que está entregue a forças armadas, que estão mais preocupadas com seus próprios benefícios e em seguir a política externa dos Estados Unidos, tem um problema ali na frente a ser resolvido, né? Que precisa ser resolvido já. Aliás, eu não posso deixar de falar nisso. É uma vergonha que a gente termine o ano com o José Múcio, ministro da Defesa. As declarações dele a respeito da recente crise entre Venezuela e Guiana conseguiram desagradar a todo mundo. Desagradar a todo mundo. Não serviram a ninguém, a não ser aqueles que querem dar às Forças Armadas um papel, né, que não lhes cabe. É isso que eu acrescentaria, Daphne.
Tá, a gente ainda tem 5 minutos, então vou aproveitar de fazer uma pergunta que eu queria saber a sua opinião. Como é que você viu a questão lá do plebiscito no Chile, né? Como é que você viu a rejeição dessa nova Constituição? Porque a gente... Do ponto de vista imediato, é a melhor solução, porque, veja, validar uma Constituição de direita é como se você pegasse e desse um novo gás. Então, era melhor rejeitar. Ah, mas voltou a Constituição de 80, voltou a Constituição pinochetista com as emendas. Bom, melhor aquela, no sentido de que ela já vem com uma carga de rejeição e todo mundo sabe que precisa mudar, do que legitimar uma Constituição nova de direita. Isso do ponto de vista imediato. Agora, do ponto de vista de médio prazo, o que essa votação revela, junto com a votação anterior, né, é que o Chile está profundamente dividido. Profundamente dividido. É uma divisão política brutal, uma crise institucional e política brutal, que não encontrará saída pelo meio. O governo Boric, na minha opinião, desperdiçou uma imensa chance, e isso cria problemas que vão aparecer na próxima eleição presidencial, e desperdiçou porque, ao invés de cumprir um programa pela esquerda, quis adotar uma postura meio isentona. E o resultado foi que a polarização continuou atropelando tudo, né? E atropelando contra nós. Então, por um lado, eu acho que o resultado, nas condições dadas, era o menos pior, tá certo? Era o menos pior. Tinha dois resultados ruins. Nos dois, de alguma maneira, a direita ganhava. Porque ou ela teria a Constituição de direita nova, ou teria a Constituição de direita velha. A direita sairia ganhando de qualquer jeito. Porém, melhor então que não seja legitimando, tá certo? Essa novidade, porque significaria a gente se amarrar a uma Constituição por mais quantas décadas, né? O fato de ter sido derrotado significa que aquela que tinha não presta e essa nova está rejeitada, vai precisar de outra. Agora, do ponto de vista político, repito, o cenário confirma o mesmo que confirma na Argentina, que confirma no Brasil. Nós vivemos numa época de polarização. Aliás, uma parte da esquerda brasileira precisa se dar conta disso. Nos anos 90, o discurso era: a gente precisa ir ao centro, a saída está ao centro, a gente tem que entrar na disputa eleitoral e ir moderando. Agora é o oposto. Agora nós estamos na época da polarização. E se a direita polariza e a esquerda não polariza, quem ganha é a direita. Por isso nós temos que polarizar. Polarizar significa apresentar propostas de conjunto novas. Eu dei o exemplo do novo ensino médio. Nós tínhamos que ter revogado de conjunto. Proposto ao Congresso Nacional a revogação de conjunto e comprar a briga de projeto, de disputa geral. E não ficar tentando remendar, porque ao tentar remendar, a direita impõe o original. E a gente não consegue mobilizar o nosso povo para defender a novidade. Eu acho que essa palavra, ter propostas, é a questão mais importante que eu ressaltaria, porque já tem 3 anos daquela revolta social, né? Os chilenos foram para as ruas protestar, mas assim, pelo que eu conversei com amigos meus chilenos de esquerda na época, não se tinha uma direção, era uma coisa assim, entre aspas, espontânea, né? E deu no que deu, quer dizer, eu acho que tem que ter proposta clara, tem que direcionar. Mas é bom lembrar que entre a mobilização e a Convenção Constituinte houve um acordo em que participou a direita e uma parte da esquerda para tentar pôr panos quentes na situação. Ou seja, uma parte da esquerda já tentou desmontar a pressão social antes mesmo da vitória. E isso foi continuando. Por exemplo, o Boric assume, e ao invés dele assumir a defesa da nova Constituição, ele fingiu que não era com ele. Então, assim, óbvio que não vai terminar bem. Quer dizer, é preciso ter proposta e vontade de impor uma derrota ao inimigo. Existe um inimigo no Chile que é proto-nazista. Não é só a direita tradicional. Aquele cidadão que disputou com o Boric, ele tem orgulho dos seus antepassados nazistas. Vamos falar as coisas como são, né? É nazista mesmo, não é maneira de dizer. É isso, gente. A gente terminou aqui. Queria desejar a todos vocês a audiência do Contramolo. Bom, vocês vão me ver todo dia aqui até o ano novo.
mas o Walter não vai estar aqui, então Feliz Natal para você. Walter, um ano novo cheio de realizações nesse Brasil que precisa mudar muita coisa ainda para ficar melhor ainda. Só comentando aqui, a Luciana dizendo que ela não está otimista, que ela está pessimista, porque o time do Egito é muito bom, e o Fluminense parece que não está tão bom assim, mas por isso, Luciana, que eu vou sair agora para andar, para não ter que assistir esse jogo, porque eu fico nervosa, Walter, quando o Fluminense joga. Feliz Natal para você, obrigada aqui pela companhia o ano todo. Felicidades e Palestina livre e anistia não. Um abraço. Gente, muito bom. Valeu, tchau.